Fala galera, tudo bom com vocês? Finalmente chegou o VGN Dragonfly F1 Pro Max. Comprei, eu tive que comprar um segundo desse mouse porque o meu primeiro tá parado na alfândega faz 2 meses. Eu cheguei a comprar ele antes de todos os meus outros mouses e cara, sei lá, o cara da loja deve ter colocado produto errado, descrição errada, e a Receita Federal não aceita produtos com descrição errada. Então, provavelmente esse produto vai ser enviado de volta, eu tive que comprar um outro, e graças a Deus esse daqui chegou super rápido, e a pergunta que todo mundo quer saber: fui taxado, não fui taxado? Não fui, eu comprei agora no dia 7 de agosto, chegou em uma semana aqui em casa, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link, né, da loja que eu comprei na AliExpress, pra quem quiser. Então, é isso, galera. Chegou, vamos fazer o unboxing e o vídeo de primeiras impressões desse mouse. Eu tava super animado, eu sei que tem muita gente que assiste o canal que quer ver o review desse mouse, então eu vou finalmente trazê-lo para vocês. Vamos lá. Beleza, aqui temos o papelzinho, né, que geralmente vem. Legal, muito obrigado por adquirir meu produto. Aqui, uma caixa muito semelhante à da Darmo Shark, para ser honesto, né? Sei lá, essa espuma aqui que também vem no Darmo Shark. Manual, né? A caixa aqui com provavelmente os acessórios do mouse. Vamos ver o que vem de acessório, o que vem de coisa boa. Nosso cabo paracorde de sempre. Que legal, já vem conectado com o dongle aqui. Então, maravilha. Vem também grips, né? A famosa grip tape do CS. da skin da Print Stream, muito engraçado. Vem pads extras, até onde eu sei esse pad aqui é de PTFE, então qualidade muito boa. Então, graças a Deus, vem pads extras também, pads bons. E aqui o manualzinho que a gente tem de sempre. Então, beleza, esses aqui são os acessórios do mouse. Passando pelo unboxing mais rápido que vocês já viram, agora a gente vai para o mouse, porque eu tô super interessado nesse mouse aqui. Então, a gente consegue ver que ele tem um contorno muito parecido com o G Pro X, né? Então, um super light. Ele tem uma frente que eu poderia dizer para vocês que parece meio Vaxi, né? Meio mouse da Vaxi, bem interessante. Quero ver na mão e eu quero testar ele no dia a dia para saber exatamente o que tem nesse mouse aqui que todo mundo gosta. Vamos agora às primeiras impressões. Esse daqui é o Dragonfly F1 Pro Max, né? Ele é uma versão que tem mais bateria tecnicamente, né? A bateria dele chega a durar por volta de 130 horas, 130, 135, segundo o que eles dizem. Ele é um mouse que oferece a possibilidade de você ligar ele em 4K de polling rate. Então, para quem tiver interesse em ter um mouse com polling rate maior, vai ser super interessante, porque vocês conseguem comprar o dongle extra no site da AliExpress. No mesmo lugar onde vocês compram um mouse, você também consegue comprar o dongle, né? E aí, obviamente, o seu mouse será compatível com 4K de polling rate. Para quem daí está assistindo o vídeo, gostaria de saber as minhas opiniões sobre polling rate, eu vou deixar aqui na descrição, né? Eu fiz um vídeo a respeito disso, bem interessante, onde eu compartilho as minhas experiências com polling rate, e onde eu digo para vocês se vale ou não vale a pena comprar. Vamos começar pelos pontos que a gente sempre começa, né? Vamos falar do shape, vamos falar dos switches, vamos falar de tudo que vem nesse mouse. Começando pelo shape do mouse, é um mouse que ele é um pouco menor do que o Super Light. Quando a gente vê um do lado do outro, a gente vê que existe uma pequena diferença entre os dois. Eu noto na mão essa diferença e eu sou muito grato por essa diferença, porque ele é um mouse que ele parece ser meio ergonômico, mas também, ao mesmo tempo, ele continua tendo uma pegada neutra. E aí, por que eu digo que ele tem uma pegada meio ergonômica? Quando a gente olha essa parte aqui dos switches, né, os switches frontais, ele tem ele é bem cavado aqui na frente, né, e a parte do meio é bem mais alta, então deixa a sua palma muito confortável no mouse, é impressionante, né? Eu pegando aqui o mouse pela primeira vez, eu sinto, cara, eu juro, a minha percepção que eu tenho desse mouse é como se eu estivesse em casa, né, como se eu tivesse usado esse mouse aqui por muito tempo. Então, eu diria para vocês que ele é capaz de ter o melhor dos dois mundos, né? Ele é capaz de ter um shape muito parecido com o Super Light, que é um shape que eu sei que agrada a muitas pessoas, mas ao mesmo tempo ele tem um shape mais ergonômico, na minha opinião, tá? Pelo menos é a minha percepção que eu tô tendo com a minha mão. Eu não sou tão fã do shape do Super Light. Ele era um shape que me deixava um vazio na mão, um vazio aqui na parte da palma, que me incomodava bastante, né? Eu acabava usando meu Super Light quase como um fingertip e uma pegada claw quase pra finger também, né? E eu, não gostei muito do shape do Super Light. Esse daqui na minha mão, poxa,
cara, é impressionante como é gostoso, né? Como ele atrai e ele é muito bom de ter na mão. Então, em questão de shape, eu diria pra vocês que ele é um shape médio, tá? Ele é um shape que possibilita, sim, uma pegada fingertip, né? Então, vocês conseguem ver que eu consigo pegar com muita facilidade, né? Ele com uma pegada fingertip. Eu consigo pegar ele numa pegada claw, que na verdade é a minha pegada usual. Então, quando a gente tá olhando aqui, né? Eu tô no modo claw. Cara, super tranquilo também. E se eu quiser pegar palm, eu também consigo. É óbvio, né? O palm com essa aberturinha aqui, quase um claw relaxado, mas assim, consigo super bem também e super confortável. Minha mão tem 18 centímetros. Então esse mouse aqui, no final do dia, ele entraria numa categoria que eu coloco como shape neutro muito bom, né? Aquele neutro que ele possibilita qualquer tipo de pegada que você tenha, né? Então, já gostei muito. Minha primeira impressão dele é muito boa. Falando agora do coaching, é um coaching muito bom também. Ele é bom na mão. Eu sinto que ele tem um deslize, né? Que ele é áspero na medida certa, né? Aquele toque fosco, né? Para variar, um toque fosco. Muito bom. Eu acho que ele desliza um pouquinho mais do que o normal, né? Eu acredito, e aí, só testando esse mouse aqui para dizer se desliza mais ou menos. Eu vou testar e vou dizer para vocês lá no review final desse mouse. Mas a minha impressão é que ele é muito bom e ele parece ter um coaching muito bom também, né? Isso eu vou testar, obviamente eu vou trazer num próximo vídeo para vocês de review do produto, né? Como eu comentei com vocês, isso daqui é só uma introdução ou as minhas primeiras impressões com esse produto. E agora vamos falar um pouco dos switches, que obviamente é uma das partes principais. Esse mouse aqui, diferente de todos os outros que a gente tem testado, né? A maioria dos mouses que a gente tem testado, eles utilizam ou switches TTC, né? Então a gente tá falando de mouses como o DarmoShark, ou switches como o Huano Blue Shell Pink Dot, que são dos switches que, na minha opinião, são os meus favoritos. Eu gosto muito dos Huanos, eles foram muito bem implementados nos Lanzus, eles também foram bem implementados nos AJS. Eu gosto muito daquele switch. Eu acho que ele é um switch extremamente tátil, ele é extremamente gostoso de apertar. Eu diria que ele é numa medida certa em termos de força, né? Porque o switch da TTC ele é um switch que exige um pouco mais de força. Esse daqui, né? Então, a gente falando agora do Dragonfly, né? Por favor, calhe a boca dos outros mouses, vamos falar do Dragonfly. O Dragonfly, ele vem com switches Caliph. Então, são switches Caliph Black Mamba 8.0. São switches que têm uma vida útil de 90 milhões de cliques. Então, é uma vida útil bem considerável. E na mão, eu diria que ele é um pouco mais duro do que eu gostaria, tá? Isso aí, cara, é minha opinião, é o meu gosto, né? Então, ele é um pouquinho mais duro do que eu gostaria. Quando eu pego, por exemplo, o meu Viper Mini, ele tem uma certa força também, muito parecida com ele, só que eu sinto que ele é um pouco mais fácil de apertar, né? Então, se eu pego outros mouses que eu tenho, outros mouses que eu tenho testado, eles geralmente apresentam um switch um pouquinho mais leve do que esse daqui. Não é um problema, é só uma característica do produto, né? Então, é por isso, o que faz eu gostar tanto dos switches da Huano é simplesmente a facilidade de clicar e a tatilidade deles. Esse switch aqui que eu tô vendo, os Caliph 8.0, são muito táteis. Então, em termos de tatilidade, cara, você vai ter. Vocês conseguem ver que o clique, ele é bem rapidinho, né? Então, assim, eu mal cliquei, ele foi e voltou. Então, ele não tem muito pre-travel e muito menos post-travel. Então, é muito bom, ele é muito responsível no dedo. Tem aquela tatilidade que eu gosto, né? O pelo da minha cachorra aqui, né? Minha cachorra solta pelo pra tudo quanto é lado. Então, eu acho que em termos de tatilidade... Pera aí que eu tô com pelo ainda. Cacete. Então é isso, voltando. Agora, em termos de tatilidade, eu acho que eles são os switches que eu gosto muito em termos de tatilidade, mas não tanto em termos de peso ou força que você tem que fazer para apertar. Indo para os switches laterais, também são Caliphs. São switches mais duros ainda do que o que a gente tem aqui, o que é normal, porque esses switches laterais, eles não são feitos para você ficar clicando à torta direito, né? Então, eles são switches feitos para que você clique com mais cuidado. Então, não tem nada aqui fora do comum, né? O switch não dança, não faz nada, ele não entra para dentro da carcaça. É um switch muito bom. Em termos de posicionamento do switch, muito feliz com o posicionamento do switch. Eu vejo que ele fica exatamente onde fica o meu dedão e onde fica o meu osso. Então eu consigo acessar ele com uma certa facilidade. O meu único pedido talvez seria fazer esse botão aqui ser um pouquinho maior,
né, um pouquinho mais para baixo, porque daí ficaria melhor ainda. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vejo, por exemplo, o meu Razer, a gente vê que a diferença de tamanho entre um e outro, né, esse aqui ele é mais fininho, esse aqui é um pouquinho mais grosso. Eu acho que se ele fizesse um pouquinho mais grosso esse switch, seria assim, cara, eu tô reclamando de coisas bestas, tá? Mas seria um pouco melhor. Não tô dizendo que não é muito bom, mas poderia ser um pouco melhor, né, em termos de facilidade e acesso a esse botão. Vamos ao último switch, que também é da Caliph, né? Então esse mouse inteiro é Caliph, que é o seu Scroll Wheel. O Scroll Wheel, ele é um Scroll Wheel muito bem definido. Eu diria que ele passa algumas etapas a mais do que um switch que eu estou acostumado a utilizar. E o que eu digo de passar algumas etapas a mais? Eu preciso girar ele um pouco mais para que ele dê o clique, né? Então para que ele mude, né, o scroll. Eu noto que, por exemplo, quando... Novamente, né? Eu vou continuar trazendo o Razer aqui, mas eu poderia pegar qualquer outro mouse e a comparação seria a mesma. Eu preciso mover muito pouco o meu switch para ele rodar. Aqui eu preciso rodar um pouquinho mais. É engraçado. Talvez seja percepção, talvez seja sensação, mas a minha sensação que eu tô tendo com esse Scroll Wheel é que eu preciso rodar um pouquinho mais do que normalmente eu deveria. Em termos de clique, perfeito. Um clique muito silencioso, muito fácil de apertar. E eu diria que na medida certa que eu gosto, né? Então, não ouço barulho, não ouço eco dentro do mouse, não ouço nada de diferente. E eu acho que nesse mouse aqui, diferente dos outros que eu tenho, né, o costume de testar, o que eu já tive e tudo mais, eu acho que ele é mais resistente. Ele me parece ser uma construção bem sólida, né? Então, o botão ele é um pouco mais grosso e tudo mais. A borrachinha, muito bem construída também. Então, eu acho que esse Scroll Wheel aqui vai durar muito tempo e aparenta, pelo menos pra mim, ser muito bom. E agora, passando para o último ponto, né, de características principais desse mouse, que é o fit. Mouse fit em PTFE e um PTFE muito bom. Quão feliz eu fico de ver um mouse fit tão bom quanto esse daqui e tão bem implementado quanto esse. Enquanto eu tava brincando ali, falando do shape, cara, eu, sinceramente... É um absurdo. O fit desse mouse aqui é melhor do que meu Viper Mini Signature Edition. Sem dúvidas é melhor. É impressionante a qualidade desse mouse fit. Ele tem um glide muito bom, muito gostoso, muito rápido e muito preciso. Tipo, ele tem um stopping power também. Ele não perde isso, mas ele desliza muito bem. Óbvio, a gente tá levando em consideração que ele é novo, né? Mas assim, ainda assim... Mesmo ele sendo novo, a minha percepção é muito boa desse mouse fit. Honestamente, um dos melhores mouse fits que eu já testei, tá? E isso contando com mouses, cara... Isso contando com mouse fits que eu comprei de terceiros, como Core Pads, como Tiger Ice e tudo mais. Esse mouse fit é muito bom. Realmente, me surpreendeu. Porque a gente vê aqui o Signature Edition sendo mais leve do que ele, né? Então, 49 gramas versus 55 gramas. E a gente sabe que essa leveza... geralmente passa para o mouse fit. O mouse fit do Viper Mini é um mouse fit menor, né? Ou seja, com menos contato. Ou seja, ele deveria ter menos atrito ainda do que normal. E eu sinto que o Dragonfly amassa o mouse fit do Signature Edition. É impressionante. Muito bom, muito bem construído. E aí, como último ponto, não menos importante, desculpa, é o sensor que tá aqui dentro desse mouse. É um sensor PixArt. Eu às vezes me esqueço de falar, gente, me desculpa, mas cara... Todos os sensores hoje são o PixArt 3395. É um sensor de última geração de 26.000 dpi, né? É um sensor muito bom, muito rápido, muito preciso e que tem uma qualidade, uma vida útil de bateria, né? Ou seja, consome menos, né? É um bom sensor, né? Se eu pudesse dizer. E esse sensor aqui, obviamente, está acompanhado do chip Nordic, né? Para quem não sabe, é um outro chip que vai aqui na placa de circuito do mouse, que é o circuito que faz com que esse mouse seja capaz de atingir 4.000 de polling rate. Concluindo esse vídeo, né, eu vou tentar fazer esse vídeo aqui ser mais breve, porque eu pretendo gastar muito mais tempo na hora de fazer o review completo com ele. Eu tava muito ansioso para testar esse mouse. Esse é um mouse que todos vocês falaram, cara, experimente, vale muito a pena. E resumindo toda a minha experiência que eu tive até agora com esse mouse, meus amigos, assim, não tem... eu tô sinceramente chocado com a qualidade desse mouse. Realmente ela é muito boa.
É um mouse muito bem construído. É um mouse que, diferentemente de todos os outros que eu testei, não tem erro. Não tem um problema nele que eu consiga dizer pra vocês. E o que eu quero dizer com isso? Por enquanto, né? Óbvio, tomem essa minha frase com um pouco, né, de cautela, porque eu ainda não testei o mouse propriamente. Mas o que eu posso dizer das minhas primeiras impressões com ele é o seguinte. Geralmente, quando a gente testa algum mouse, quando a gente testa, por exemplo, o Ajax, quando testa, sei lá, o Darmoshark ou qualquer outro desses que estão hypados no momento que são custo-benefícios, a gente vê que algumas categorias do mouse geralmente não é tão boa, né? A gente fala, pô, o Darmoshark, por exemplo, cara, me desculpa, eu acho o mouse fit do Darmoshark podia melhorar muito, né, esse mouse fit. E a gente sabe que o cabo que vem com o Ajax, o mouse fit que vem com o Ajax, a bateria que é pequena demais, são problemas também, são coisas que, pô, poderiam ser um pouco melhores, mas que a gente não cobra muito porque, pô, custa R$200. E eu não tô falando que R$200 é pouco. Eu sei que R$200 é muito dinheiro pra muita gente, mas quando a gente compara com os outros competidores que estão no mercado, cara, os outros estão custando 800, 700, 600, 900, todos eles custam muito caro, né? E quando a gente acha um mouse de R$200, pô, nem vai reclamar, né? É um bom mouse. E eu diria que o Dragonfly, porra, assim, o que eu vou falar? O Fit, pô, eu nem tenho o que falar, melhor do que o meu Viper Signature, tipo assim, é melhor do que o meu Death Feather. Esse aqui, de fato, é, pô, de longe o melhor Fit que eu já provei, que eu já testei, né? Os switches laterais são bons? Pô, são bons. Assim, são mágicos? Não são, mas, tipo, fazem muito bem o que fazem. O sensor, ótimo sensor, a gente sabe disso, não precisa nem falar do sensor. A bateria, 135 horas. A maior bateria do mercado que a gente tem hoje, pelo menos que eu já vi, que eu já testei, tá aqui, né, no Pro Max. Os switches são Caliph. Não sou tão fã do switch Caliph, mas, cara, são switches muito, muito bons. São extremamente responsivos, são extremamente táteis, só não tá na grama, né? Ou seja, na força que eu preciso colocar, que eu gosto, né? Que eu prefiro. Mas isso muda o meu review e muda a minha opinião sobre mouse? Não. Porque, cara, eu sei que tem gente que gosta e eu sei que esse é um switch muito bom. Ele é bom nos ouvidos, ele não é muito alto, ele é confortável, né? O shape dele, putz, o shape do mouse é inacreditavelmente bom. É impressionante como os dois dedos aqui lateralmente ficam super bem colocados. Você não fica com a mão sambando. Primeira impressão que eu tenho é essa. E aí, gente, esperem o vídeo de review. Eu vou estar lançando daqui uma semana e meia. Ou quando eu achar que, de fato, eu já tenho uma opinião marcada. Mas eu com certeza vou estar usando ele. O meu Signature Edition que eu tava usando todos os dias provavelmente vai ficar ali de ladinho, olhando, porque, cara, eu tô realmente muito entusiasmado com esse mouse. Gostei muito das minhas primeiras impressões. E ele tá num preço razoável, tá num preço bom. Tá custando por volta de 200... Eu paguei, acho que nesse daqui, R$270. E, pô, chegou em 2 semanas e não paguei imposto. Tá ótimo. Então é isso, galera. Eu acho que isso conclui a minha primeira percepção desse mouse. Cara, realmente é um mouse incrível. Não tenho mais o que falar. Fiquem no aguardo do review completo. Eu vou trazer software, eu vou trazer outras coisas, vou trazer percepções, vou trazer gameplay, vou trazer outras coisas nesse review. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu!